Olá, paz, saúde e prosperidade para você. Estamos trazendo um vídeo até você falando sobre o mundo antigo, a geografia bíblica do mundo antigo, os povos daquela região. Então, o mundo bíblico do Antigo Testamento. É o tema do nosso vídeo, será um comentário simples, uma síntese dos períodos e dos povos que ali habitaram aquela região. Recomendando a você que, de preferência, você faça uma pesquisa nos nomes que aqui serão mencionados. Por que é importante nós que amamos a Bíblia Sagrada, as Escrituras, conhecermos um pouco de geografia bíblica e história? Porque a geografia bíblica nos proporciona e nos proporcionará conhecimento de detalhes preciosos do mundo bíblico, do mundo antigo, a sua rica cultura, e que nos enriquecerá facilitando a compreensão dos fatos bíblicos. Então, por isso que é muito importante conhecermos a época, a região e alguns costumes. Neste vídeo de hoje, de forma simples, quero comentar sobre alguns períodos que os historiadores europeus dividiram a história da humanidade. Por exemplo, tem o período paleolítico, onde o povo vivia da caça, de animais de pequeno, médio e grande porte, da pesca, da coleta de frutos e raízes. Isso aí você aprende no ensino fundamental, mas é importante que nós estejamos comentando. Então o povo era nômade, não tinha um lugar fixo, fazia a sua coleta, quando estava perto da escassez, ele migrava para outro ponto. Esse foi o período paleolítico. Depois tem o período mesolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Média. O homem conseguiu dar grandes passos rumo ao desenvolvimento e à sobrevivência de forma mais segura. Nesse período mesolítico, o homem dominou o fogo. Então houve ali um período de mais segurança. Através do fogo ele também poderia se proteger dos animais selvagens, podemos assim dizer. Houve um outro período também dividido pelos historiadores que se chama período neolítico. É marcado pelo início das primeiras civilizações, cultivos agrícolas e armazenagem. Nesse período, o homem começou a se agrupar e a viver em sociedade. Existem mais informações, mas o objetivo do vídeo é justamente sintetizar alguns pontos. Nós também temos um outro período dividido como a Idade dos Metais. Abrange os dois últimos milênios que antecedem por volta de 3500 a.C., descobrem minérios como cobre, ferro e bronze. Então isso é a Idade dos Metais. E é importante que você, como amante das Escrituras, conheça esses períodos para que você também se familiarize com a linguagem utilizada na Bíblia. É muito importante nós estarmos analisando isso. Também nós temos a extensão do mundo bíblico, aonde se desencadearam todos os eventos bíblicos. Esta região bíblica, podemos assim dizer, o contexto histórico da Bíblia, o mundo antigo, o mundo do Antigo Testamento incluía praticamente todo o centro da civilização humana. Então ali naquela região você vai encontrar a civilização egípcia, com o seu principal rio, que é o Rio Nilo. Durante os meses de verão, aumenta o seu volume de água, facilitando o processo de irrigação, e todo o reino do Egito também permaneceu unido devido à influência do rio. Então foi uma das formas
também de navegação, caminhos e interligação entre os povos, e manteve a unificação do Império Egípcio, podemos assim dizer. Também aquela região do Antigo Testamento é composta pela civilização da Arábia, também a terra de Canaã. Os principais povos que habitavam eram os amorreus, cananeus e os ferezeus. Também tinha a questão da civilização babilônica, né? A Ásia Menor, Turquia, a Europa, crescente e fértil Monte Sinai. Então, o que acontece? Nesse pequeno resumo, nós encontramos o quê? Uma palavra que nos chama a atenção: o crescente fértil. Você que estuda as Escrituras vai ouvir com frequência esta expressão. Que região era essa e por que se chama a região do crescente fértil? Então é uma região no mapa que quase toda a Bíblia de estudo tem um mapa. E é uma região que se estende desde o Golfo Pérsico e vai até na região da Turquia, passando por Israel e desce até a foz do Nilo no Egito, formando um arco em forma de uma lua crescente. Então, por isso, região do crescente fértil. E é uma região que está justamente à margem dos grandes rios históricos, o rio Eufrates, o rio Tigre, né, que dá origem ao termo Mesopotâmia, que é entre rios, e essa região sai do Golfo Pérsico, que hoje podemos assim dizer que é o sul do Iraque, e vai até a foz do rio Nilo, lá no Egito. Então, é por isso que era chamada a região do crescente fértil, né? E então a civilização mundial teve a sua origem na Mesopotâmia, que quer dizer entre rios. Mesopotâmia, entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. As civilizações se formavam em torno desses rios. E a civilização mundial antiga teve a sua formação ali, a sua origem, próximo ao Golfo Pérsico. E todas as demais civilizações se originaram de povos que migraram dali. Inclusive, o patriarca Abraão migra de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, né? Então é importante a geografia bíblica para você entender esse contexto, né? E essa região foi chamada por um arqueólogo da Universidade de Chicago em referência ao fato do arco formado. Conforme eu expliquei para vocês, ele forma um arco sendo do Golfo Pérsico em forma de lua crescente. Por isso, o crescente fértil, né? Então era como um grande arco de terras cultiváveis que se estendia do Golfo Pérsico para cima ao redor da Mesopotâmia e de volta para Israel, né? Lá das nascentes do rio Tigre e Eufrates, que nascem entre as montanhas Taurus, localizadas na atual Turquia, até a foz do rio Nilo no Egito, conforme mostrei ali no mapa, e você pode consultar na sua Bíblia ou em alguma enciclopédia que tenha mapas, que sempre vai trazer esta informação. Então foi ali nessa região do crescente fértil que se desenvolveram todos os acontecimentos narrados na Bíblia. Por isso que é importante que nós, como estudantes da Bíblia, conheçamos um pouco de geografia bíblica, podemos assim dizer. Então, atualmente, para que nós possamos entender, essa região conhecida como Crescente Fértil, atualmente compreende a Israel, Cisjordânia, Líbano, bem como partes da Jordânia, da Síria, do Iraque, do Egito, do sudeste da Turquia e sudoeste do Irã. Então veja que é uma área muito abrangente. Junto a esta área do Crescente Fértil, nós temos o episódio do patriarca Abraão, que sai de Ur dos Caldeus, hoje sul do Iraque, né? E migra para Canaã. Então,
Abraão, quando foi chamado por Deus, seguiu esse caminho, saindo de Ur, na Mesopotâmia antiga, para cima e ao redor do crescente fértil, para Harã e para baixo para Israel. Então, e todas essas peregrinações de Abraão e alguns nomes citados foram descobertos já pela arqueologia bíblica. Então, a terra prometida por Deus a Abraão, Canaã, era um país pequeno da ponta do sudoeste do crescente fértil. E apesar de ter pequeno território, era uma região que ocupava uma posição estratégica entre os estados comerciantes rivais, Arábia a sudoeste, Egito a sudoeste, os hititas ao norte e Babilônia ao leste. Então Israel estava Israel não, ainda não era Israel. A terra de Canaã que Deus prometeu a Abraão era um grande entroncamento, podemos dizer assim, que interligava todos os estados que eram rivais, inclusive comercialmente. Né? A produção agrícola era o grande carro-chefe da economia na época, né? Porque o crescente fértil era irrigado por importantes rios que condicionavam a vida do Oriente Antigo. Né? As cheias facilitavam a irrigação. Né? Então, por isso estabeleceu-se a agricultura e logo os homens deixaram de ser nômades e sedentários e passaram a ser sedentários. Né? E as rotas comerciais por onde passavam as caravanas que iam desde a Mesopotâmia até o Egito ou a Arábia. Então, o estabelecimento da agricultura e da sedentarização das rotas, quer dizer, foram criando os pontos na rota, no caminho onde se desenvolvia o comércio. Então, muitas das áreas férteis, depois de séculos de exploração, desapareceram e deram lugar a vastos desertos. Atualmente, na região do crescente fértil, situa-se parcial ou totalmente Egito, Israel, Líbano, Jordânia, Síria, Turquia e Iraque. Já mencionados esses nomes. São nomes importantes que você deve pesquisar, né, fazer uma busca e conhecer a cultura e a história desses povos. Também dentro do crescente fértil temos o grande Egito, né, e temos a história de Moisés, né, que quando o povo ficou, a passagem dos hebreus no Egito e o êxodo foram relatados não apenas na Bíblia, vários historiadores antigos e famosos também fazem menção de fatos que reportam a essa época, dentre eles Flávio Joséfo, Diodoro Sículo e Heródoto. Então, a história do Egito se mistura com a história do povo hebreu, da onde vem Moisés e da onde está narrada a história do Êxodo. Né? Então nós temos aí um evento principal, né, o grande legislador Moisés, grande e referencial, e segundo a maioria dos estudiosos, autor do livro, dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Né? Há um comentário que diz que Heródoto foi um historiador também grego, considerado como o pai da história. Ele escreveu o livro Polínia. Na seção C89 escreve: essas pessoas, se referindo aos hebreus, da onde tem as origens do povo de Israel, o povo escolhido, essas pessoas, os hebreus, por conta própria, habitaram as costas do Mar Vermelho, mas migraram para as partes marítimas da Síria, tudo que é distrito, até onde o Egito é denominado Palestina. Então o povo de Israel ocupou toda aquela área. O nome de Moisés, que está justamente relacionado ao grande rio Nilo, da onde ele foi tirado, segundo a história bíblica, num cesto, significa Moshe, que é tirado das águas, na sua raiz e na sua etimologia. Então Moisés também foi educado na corte como um príncipe do Egito, isso por volta do ano 1552 a.C., aproximadamente. Né?
Depois de 40 anos, ele sai do Egito, vive pelos desertos como pastor, e depois de 40 anos no deserto, ele volta para libertar o povo de Israel. E daí surge uma outra história bastante conhecida por todos nós, que é o Êxodo. O Êxodo, né, é a saída, que a palavra Êxodo quer dizer saída, do Egito de volta para a Terra Prometida, ou para Canaã. Né? Então, nesse período inicia a jornada de retorno do povo de Israel, a libertação, né, que se inicia no período da Páscoa, conhecido como passagem. E, segundo relatos bíblicos, o povo clamou a Moisés, temendo o exército de Faraó que os cercava. Moisés orou ao Senhor, que ordenou ao povo que marchasse. Então Deus pediu a Moisés que erguesse sua vara e tocasse as águas do mar. E dois eventos ocorrem: a divisão das águas do Mar Vermelho, possibilitando a passagem do povo em terra enxuta, e a morte dos egípcios que tentaram fazer o mesmo. Né? Então temos essa história famosíssima, todos os irmãos conhecem, e você que assiste o nosso vídeo, para você entender que toda a geografia bíblica envolve nome de mares, caminhos, montanhas, nomes que normalmente e regularmente são citados, como Moisés, os faraós. Então, o povo, após a travessia do Mar Vermelho, marcharam pelo deserto até o Monte Sinai. Passaram por alguns lugares, como onde beberam água, ou, por exemplo, há um lugar conhecido como a passagem por Mara, Elim e Refidim. E o povo de Israel parou por volta de uns 40 lugares, fez acampamento enquanto peregrinou pelo deserto. E em 1988, segundo um comentário, os exploradores encontraram uma fonte de águas amargas próximo ao Mar Vermelho, mostrando a veracidade dos fatos bíblicos. Então a arqueologia constantemente e recentemente tem comprovado algumas citações bíblicas com veracidade e com precisão, né? Então, tem episódios que ocorreram em Refidim, que ocorreram, por exemplo, em Êxodo 18, que é onde eles estiveram em Refidim, né? Onde Refidim, a mulher de Moisés e seus 2 filhos, voltaram para casa contando a seu pai Jetro como foi a fuga do povo. E em seguida, com seu pai e seus filhos, retornou para Moisés. Então aí se desenrola vários pontos na história e locais citados. E um outro ponto geográfico que é muito citado e bastante conhecido é o Monte Sinai. Israel acampou-se em volta do Sinai 3 meses depois de ter saído do Egito. Né? E também é conhecida como Monte Horebe. E então o povo acampou ali. Você pode fazer uma vasta pesquisa, está recheado de imagens hoje com os recursos que temos, né? E no Sinai também foi celebrada a Páscoa, lembrando o acontecimento culminante do livramento de Israel da escravidão do Egito. Os israelitas vaguearam pelo deserto 40 anos até chegarem a Canaã. Geografia bíblica, posição, lugares, e a Páscoa é a libertação do povo de Israel do Egito. Então, numa síntese e numa rápida reflexão, nós vemos o quê? Que o crescente fértil, aquela região ali que em forma de uma lua crescente vindo do Golfo Pérsico, passando por Israel, parte da Turquia e descendo até a foz do Nilo, é a região que se desencadeou os grandes eventos bíblicos, dos quais eu e você, como amante das Escrituras, gostamos de ouvir essas histórias dos milagres realizados por Deus no deserto, no Egito, na travessia do Mar Vermelho e nos milagres que posteriormente, enquanto o povo peregrinou pelo deserto, até chegar ao Monte Sinai, onde celebraram também a Páscoa, a sua libertação, e também mencionamos aqui
o nascimento de Moisés, quando eles e o povo hebreu estava escravo no Egito. E assim, de forma rápida e simples, conseguimos tocar em vários pontos. E no próximo vídeo estaremos falando sobre a região de Israel propriamente dito, que também levou o nome de Palestina, né? A terra que era a terra de Canaã que foi conquistada. Isso no próximo vídeo nós estaremos falando. Deus abençoe, eu agradeço a sua atenção, espero que tenha trazido até você enriquecimento, conhecimento cultural e bíblico e que isto possa desenvolver a sua percepção para uma melhor compreensão das Escrituras. Deus abençoe, nos vemos no próximo vídeo.